Fala pessoal, muito boa tarde, estamos aqui dando sequência ao CDL Summit 2021, muito obrigado aí pela audiência de todos vocês, lembrando a todos que o áudio da CDL está aberto para caso você queira acompanhar algumas das palestras presencialmente. Temos agora a Processo Ágil, na sequência vamos ter o case da OBPO, e seguimos com a e Open School. Então, conteúdo super legais aí para você acompanhar. Temos aqui agora duas pessoas super especiais, o Wagner e o Renato Guerra. Thales Wagner da Processo Ágil, e ele vai nos trazer como a tecnologia pode favorecer o crescimento do seu escritório de advocacia, trazendo na prática um êxito de sucesso. Então, muito obrigado pela audiência de vocês. Dúvidas podem nos mandar no chat. Thales, muito bem-vindo. Muito obrigado por ter aceito nosso convite. A CDL é de vocês. Obrigado. Bom, pessoal, antes de tudo, eu queria agradecer a CDL Jovem por proporcionar esse momento. Agradecer a Giovana, na função de presidente, por dar essa oportunidade para a gente. Sempre muito bom esse momento, esse ambiente, exatamente, que a gente possa compartilhar um pouco mais de histórias empreendedoras, assim como a nossa, aqui da nossa cidade, do nosso estado, né? Antes de tudo, eu queria começar com uma breve história. Eu acho que é o início da Processo Ágil. A nossa empresa ela já tem 10 anos de mercado, ou seja, já está bem consolidado, não só aqui no estado, mas no norte e nordeste do país. E eu queria trazer para vocês a primeira percepção, onde foi a virada de chave da Processo Ágil para esse mundo tão que de fora, né, parece ser burocrático e tão cheio de papel que é a advocacia. Vamos lá, o primeiro passo, gente, lá em 2010, existia uma grande dificuldade no mercado da advocacia. Qual era essa dificuldade? Leitura de publicações em diário oficial. Preste atenção, você vai dizer, mas o danado é a leitura de publicações em diário oficial. Nada mais é do que um jornal, onde os juízes e o Poder Judiciário, na verdade, declaravam lá as suas sentenças, os seus despachos. Esse jornal ele é impresso e uma pessoa tinha que ler todas as informações todos os dias, imprimir, marcar com um marca-texto, recortar, entregar para um motoboy e em cada escritório de advocacia da cidade entregar essa informação. Então, foi assim que nós encontramos esse mercado lá em 2010. Existia uma empresa aqui na nossa cidade que fazia esse papel, imprimia esse diário oficial com milhares de páginas. Ela identificava o nome dos advogados, marcava lá com o marca-texto, cortava, colava numa folha A4 e ia deixar nos escritórios. Era real. E eu, na época, eu estagiava já em um escritório de advocacia e eu recebi essa informação na mão. E eu lembro de que eu fui nessa empresa e disse, eu quero receber isso aqui por e-mail. E o cara me disse, é impossível você receber isso por e-mail. Eu disse, tá bom. E aí, com o tempo, meus sócios iniciaram essa ideia de virtualizar isso. E depois eu entrei na empresa já isso consolidado e começou a Processo Ágil lá em 2011, especificamente. A gente começou a nossa operação de vendas em agosto de 2011. E de lá para cá, a advocacia, assim como outras áreas do mercado, sempre sofreu muito com a virtualização, com a digitalização. E por coincidência ou não, a gente pegou um momento bacana da evolução tecnológica no Poder Judiciário, que foi a virtualização de todo o processo judicial, né? Toda a lei judicial ela se virtualizou. E nós acompanhamos isso bem e ampliamos o espectro do nosso produto para ir além da entrega de publicações. Passamos a entregar gestão aos escritórios de advocacia. E essa gestão ela foi tão positiva, foi tão boa, que aí fez com que uma empresa daqui
de Natal, com todas as dificuldades que o nosso estado tem, conseguisse se colocar como uma das maiores no segmento dentro do Norte-Nordeste, que hoje é a nossa realidade. A Processo Ágil passa de centenas de clientes hoje, atendemos do pequeno escritório ao grande escritório, da pequena empresa ao grande departamento jurídico. Agora estamos com a operação expandindo essa empresa a nível nacional, aí consolidando esse projeto em 2022. E por isso, a partir dessa de ter identificado ali uma grande dor que o mercado tinha muitos anos atrás, e hoje trazer essa solução que já está fundida na área de gestão para o mercado. E aí já, trazendo aqui para um tempo mais próximo de gente, recentemente a gente fez uma grande implantação em um escritório muito jovem, porém já com muita representação no mercado, que é o CGD Advocacia, que é o case que eu trouxe hoje aqui. Renato, sócio do escritório, está representando aqui Cássio, Neto e Jair, exatamente para a gente bater esse papo e mostrar a vez como um escritório efetivamente ele pode ter gestão, ele pode ter tecnologia, e que o advogado ele não precisa ser a pessoa que lida com papel, que tem agenda de papel, estudo no papel, que não evolui o mercado. Então, a ideia aqui é trazer essa nova percepção, mostrar que dá sim para fazer uma gestão com tecnologia, não só que dá, mas que hoje é necessário que você faça essa gestão de tecnologia, até mesmo se você quer e deseja estar bem posicionado no mercado daqui a 10 anos. Então, Renato, vamos começar aqui o nosso papo. Fale um pouco sobre, acho que é relevante, sobre sua experiência na advocacia, e aí a gente vai trocando figurinha aqui, como a gente se encontrou na processagem e por aí vai. Sim. Primeiro, parabenizar a CDL por essa iniciativa, né? Na verdade, a gente percebe que a CDL Jovem ela insiste nesses temas e não cansa de trazer a oportunidade de novos conteúdos. Então, parabéns também a Giovana, que tem conduzido a CDL Jovem mais recentemente. E agradeço também ao convite, né? Assim, para lá do CCG de Advocacia, é um convite que muito nos orgulha, porque falar da nossa experiência enquanto escritório de advocacia na verdade, falar também um pouco da história do processo ágil, né? A geração de advogados na qual eu estou inserido, juntamente com os meus sócios, a geração de advogados que viveu exatamente esse período de transição da processos, em sua grande maioria, físicos, né? Para processos que hoje, em sua grande maioria, são virtuais, né? São digitais, são processos eletrônicos. Então, em época de estagiário, eu vivi essa experiência que você contou um pouco de processos físicos, papel, retando, colando, tentando identificar as movimentações do processo que estavam acontecendo. E em seguida eu comecei a analisar a implantação do PEC, para quem não é da área, talvez não conheça, que é o processo judicial eletrônico, né? E essa implantação foi muito difícil, como você também usou uma palavra que gostaria de usar, foi cruel, né, a advocacia, porque até por questão de tradição, a nossa profissão ela é sempre ligada a coisas mais antigas, assim, algumas dificuldades de inovar, né? Muita resistência ao que é novo, e eu acho que isso é um pouco do que a advocacia ainda representa muito, né? Mas a nova geração e a geração que está sentindo essa mudança tem respondido bem às inovações, tem falado cada vez mais sobre tecnologia, né? E aí, inicialmente, por uma imposição, já que o processo elétrico ele começou a ser, então, o escritório de advocacia que quer sobreviver a essas mudanças precisa se adaptar, né? Mas também por uma vontade que eu acho que com certeza já percebe nos advogados em geral de estar inserido nesse ambiente, né? De estar antenado com inovações, de poder começar a dialogar com a tecnologia, não como um vilão, né? Mas como um aliado, né? Então, no nosso especialmente, a gente começou a sociedade esse pensamento de buscar a tecnologia como um auxiliar, a tecnologia como um instrumento que facilita a nossa vida, né? Primeiramente, pensando num instrumento que nos ajude com as publicações, com a movimentação, que nos deixe informados, né? Quase que intimamente do que acontece, né? Não só para nós, mas até nosso cliente hoje ele exige, né? Ele exige
responsividade, mas também, e aí por isso que a história do nosso escritor também se confunde um pouco fora da processo ágil, porque a gente também foi a tecnologia para outros serviços, né? A gente não parou em ter uma ferramenta que nos traga as informações do processo, mas também uma ferramenta que nos ajude a gerir o escritório, né? Uma das pegadas que o empreendedorismo traz, acredito eu, é que o profissional hoje, principalmente os profissionais né, enfim, estão envolvidos aí com serviço, né, de certa forma, eles precisam estar focados naquilo que eles têm que fazer de melhor, né? O empreendedor ele precisa estar focado no core business ali do seu negócio. Então, o advogado que nós visualizamos como fio adequado para o momento é o advogado que está focado nisso, né, em fazer aquilo que ele melhor. Então, o advogado ele pode não ser tão bom em gerir o escritório do ponto de vista administrativo. Então, a ferramenta ajuda é sensacional e a processo ágil vai ajudar desde o início, né? O nosso escritório, ele enfim, buscou essa ajuda da processo ágil até hoje a processo ágil, satisfeito com a ferramenta. Inclusive, a gente continua sempre buscando novas funcionalidades do sistema para agarrar o nosso serviço, porque é isso que eu acho que tecnologia faz, né? Agrega, ela traz mais valor ao serviço da advocacia hoje. Perfeito. E um grande detalhe, que tanto se você é advogado ou não, até para a gente fazer um aumento aqui, esse é um ponto muito relevante quando se trata de tecnologia, né? Todo mundo pensa que, Thales, a gente aqui faz um app, é tudo muito rápido no segmento da tecnologia. E imagine só a responsabilidade hoje que uma empresa como a nossa tem de gerenciar aí centenas de milhões de processos, dezenas de milhões de processos de vários estágios de advocacia, condensar todas essas informações e entregar isso aos escritórios. Obviamente que a gente tem por trás, né, uma estrutura bem robusta de pessoas, temos aí muitos engenheiros, muitos devs, o time DS, time de suporte, time de vendas, time de marketing, time de infra, enfim. Temos ali uma série de pessoas que ficam dedicadas a manter essa operação, né? E isso foi um grande diferencial que nós trouxemos para o mercado da advocacia, principalmente no Nordeste, foi essa percepção de dizer o seguinte: ei, peraí, não quero só te entregar dado, mas eu fazer parte do crescimento do teu escritório. Então, eu quero ser só aquela pessoa que lhe entrega uma informação e ir embora. Eu quero fazer parte da sua jornada, eu quero fazer parte do seu crescimento, eu quero entender qual é a sua dor e eu quero lhe ajudar a resolver. Essa mudança, essa mesclagem ali, ao invés de ser uma empresa totalmente tecnológica, né, mas ter uma interação com o cliente, foi um dos grandes diferenciais que a gente implantou no mercado. Isso, obviamente, permitiu que a gente conseguisse ter uma abrangência maior na nossa carteira de clientes, mas também a gente entende que hoje não é somente a processagem que ajuda a advocacia a ser, né? A gente tem ali uma série de ferramentas, mas aqui dando um recado direto para você, advogado, não fique limitado só ao sistema em si. Existem outras plataformas que você precisa utilizar. E a primeira delas, a plataforma base, é o próprio sistema do Poder Judiciário, que, por incrível que pareça, hoje, os advogados saem da faculdade sem sequer saber utilizar o sistema que ele irá ter que operar pelo resto da vida. Então, eu já tive essa experiência com jovens advogados, deles entrar no mercado, receberem a carteira da OAB quando você vai certo. Aí diz, funciona o PJE. Eu disse, amigo, se você não sabe como funciona o PJE, não consegue nem dar entrada nos acessos, né? Então, a tecnologia, quando ela envolve parte de gestão, que é o que o Sessuage faz, é uma das engrenagens para que, obviamente, o advogado possa ter ali o seu resultado. Mas aí, Renato, eu trago uma percepção um pouco além da tecnologia, uma percepção de gestão, que é o seguinte: não adianta você se limitar só àquela realidade, né, imprimir na sua profissão hoje a realidade antiga da advocacia, aquela falta de profissionalismo, né? Isso a gente bate muito na processo ágil.
junto aos nossos clientes. Só você tem que ter um escritório profissional, você tem que ter um escritório gerido, você tem que ter dados. Então, você imagina hoje eu ter um escritório, eu acho que o Renato vai poder falar bem sobre isso logo mais. Eu tenho aqui o escritório todo bem organizado, todo bem estruturado, tá, mas aí eu chego para o cliente e digo, quanto tempo você tem? Aí o dado olha assim para mim e faz, não sei. Aí eu faço, quantos processos você tem? Aí olha e faz, pastor, não sei. Tem um bocado. É um bocado, né? Tem um... Gente, você já imaginou? Vou um caso aqui bem extremo, só para tentar trazer a noção disso. Imagine que eu tenho um processo da minha vida, não de um escritório, que sequer acompanha aquele meu processo correntemente. Que ele sequer analisa aquela informação recorrentemente. Então você imagina que o escritor tem lá 1000 processos e ele não olha esses 1000 processos recorrentemente. É isso que a pessoa faz. Ela olha recorrentemente esses 1000 processos todo santo dia, 365 dias por ano. Entrega essa informação para você. E aí, Renato, como é que você faz, já trazendo um pouco mais para a prática também, como é que você faz essa gestão dessa informação que a gente lhe entrega? Eu sei que o volume é grande, é muito dado, muitos processos, mas como é que organizam isso? Pois é, tá dizendo assim, um sentimento tenho, e aí, falando mesmo aqui que na sua frente, não é quase que, enfim, por conhecer pela nossa amizade, mas dando esse testemunho, eu acho que o grande desafio que a Processo Ágil conseguiu vencer foi trazer essa tecnologia para dentro de uma profissão, como eu disse aqui, tem de resistência às tecnologias, né? É fácil a gente falar de tecnologia nos ambientes, né? Vamos aí, por exemplo, as engenharias. Dentro da advocacia sempre houve essa resistência, né? Então, desenvolver tecnologia para a advocacia é um desafio que eu acho que a Processo Ágil venceu muito louvor. E isso representa exatamente uma mudança na percepção profissional da advocacia vem com relação à tecnologia de modo geral, né? E aí, com relação às informações e aos dados, a gente que essa é uma necessidade da qual ele não consegue mais escapar, né? Não existe mais, não existe um profissional que sobreviva ao mercado de hoje, então tem a consciência de que os dados e as informações que ele possui são importantes, inclusive serem tratadas para promover um movimento sustentável da sua própria profissão, do seu próprio negócio, né? Não dá para você ir só resolvendo cada prazo do mês e esquecendo o processo. Tem que ter acesso às informações e tratar isso, né? E as informações hoje dentro da advocacia, elas são cada vez maiores, né? A gente, inclusive, que a Processo Ágil realmente trouxe esses números, né? Sobre a quantidade de processos que estão sendo protocolados mensalmente e anualmente, então a quantidade só aumenta, né? Não temos noção de processo, a gente tem um aumento desses números, então as informações cada vez maiores. Então, para poder lidar com todas essas informações, né, com essa quantidade enorme de informações, a gente precisa primeiro ter uma disposição de poder trabalhar isso, né, e não ignorar essa informação, pensar apenas naquela consciência imediata, mas sim de ter a informação, tratar a informação e usar essa informação para o serviço da advocacia. Mas usar uma ferramenta que nos ajude, porque, como eu disse, o advogado ainda tem, até por uma questão de formação mesmo durante a faculdade, essas, talvez, algumas inadaptadas, né, com a tecnologia. Mas essa gestão, por exemplo, lá no escritório, a gente usa, primeiro, para poder planejar a nossa atuação, né? Então, as informações que a Processo Ágil nos dá diariamente sobre o andamento de processo, nos ajuda a planejar a agenda do escritório, né? E planejar a agenda do escritório, na verdade, também planejar a ação da nossa equipe, né? É um pouco de gestão de pessoas, né? Então, a gente faz esse acompanhamento dos processos e consegue planejar, né? Planejamento dentro da advocacia é uma questão de segurança, né? Embora a gente lide com dezenas, centenas e milhares de processos, a gente tenha conseguido que cada processo deles, talvez o processo de vida daquela pessoa, né? Para o advogado, ela não pode ser só mais um dado ou mais um processo. Tem que ser tratado com a importância que aquilo tem para o nosso cliente, né? Então, essa informação a gente usa para planejar a nossa agenda a partir das bandas, dos prazos
uma dificuldade com relação ao prazo na advocacia, porque o prazo, quem coloca não somos nós, né? O prazo ele vem terminado lá pelo Poder Judiciário, então a gente usa até para poder gerir isso, né? Então, para planejar, a gente usa essas informações. Só coisa que a advocacia, a gente tem feito e a gente tem investido, né? A advocacia precisa também usar essas informações para um planejamento apenas de agenda, um planejamento comercial, né? Uma forma de posicionamento do escritório, de que forma o serviço ele vai sendo aquilatado ali para poder, de fato, entender como o mercado vê a advocacia e poderia ser aquilo que o mercado está esperando, né? A expectativa do mercado com relação a isso. E a gente consegue visualizar um pouco de tratando essas informações. Então, a gente usa planejamento de agendas, né, para que a gente tenha segurança no cumprimento dos prazos, que a gente consiga entregar o que o cliente espera da gente com qualidade, né, com eficiência, mas a gente já começa a usar essas informações para um planejamento comercial, né? Identificando o perfil do escritório, né, qual é a área do escritório que tem se tornado preponderante naquele período. Eu só consigo isso se tiver um tratamento das informações que o sistema dá, né? Naquele período, nós temos tantas ações relacionadas a determinado assunto. Então, vamos tentar entender por que esse assunto se tornou importante para o escritório, né? Ou com relação a um cliente, o que será que aconteceu aqui para que esse cliente tivesse um número de delas maior, né? Tudo isso a gente só consegue fazendo acesso às informações, tratando e entrando essas informações como importantes, né? Também eu não usava o sistema feito como um controle de prazo, que me diga lá, o prazo vai vencer amanhã e faça o prazo. Não é assim que a gente lida. Até porque eu acho que seria uma subutilização da ferramenta. Sim, a ferramenta ela traz funcionalidades aí que merecem ser utilizadas, que a gente usa isso. Espero usar ainda no processo live. Estou de olho no que mais vocês vão dizer de novidade para a gente. Excelente. Então, um ponto muito relevante que Renato trouxe aqui, que é uma spin-off que a gente fez do processo live. É uma outra empresa. Eu acho relevante falar, porque tecnologia no meio jurídico também, que é extrato jurídico. O que é extrato jurídico? O maior objetivo é mapear 100% dos processos judiciais do país. Então, a gente já vai aí em torno de 170 mil de processos na nossa base de dados, e entrando, né, cada dia mais, indexando todas essas informações e jogando o app. Para quê? Qual o objetivo, Thales? Para você poder consultar o nome de qualquer pessoa que tenha um processo no país inteiro. Você coloca o nome dessa pessoa no app. Você vai lá e consegue saber desse processo, consegue informações desse processo. É importante ressaltar que esse dado ele é público, ele não é um dado privado, né? Então você pode sim consultar público o processo de qualquer pessoa. E a extrato jurídico ela já é com quase 170 anos de processos. E como o Renato trouxe, a gente fez uma busca, uma indexação do banco para saber quantos processos tinham sido distribuídos na região Nordeste somente no ano de 2021. E olha que dado impressionante. Somente no ano de 2021, até agora, nós temos 1.917.000 processos protocolados. Ou seja, pessoas entrando com ações contra outras pessoas, outras empresas. Imagine o impacto disso no mercado, o impacto disso na advocacia. Então, para cada lado, né, para cada processo desse, existem dois advogados, um de um lado e o outro, né, atacando e o outro defendendo. Então, tem aí um mercado extremamente aquecido. Ao contrário do que se diz que tem muito advogado na advocacia e tudo, de fato tem bastante, mas olha só esse dado. E isso na região Nordeste foram mais de 1.900.000 processos protocolados somente no ano de 2001. É muita coisa. É coisa. Dentro da Extrato, Renato, a gente já vai mais de 170 milhões de processos indexados nas. Então, a nossa ideia com esse produto, você que está assistindo, se já fazer o jabá, se você já quiser entrar na Apple Store e fazer o download do aplicativo Extrato, que você já consegue fazer um consulta ali rapidamente, exatamente para encontrar o processo de qualquer pessoa em qualquer lugar do país.
Então, qual é o maior dessa tecnologia, né? Trazendo esse diferencial? É proporcionar, dar a você, na verdade, a possibilidade de fazer uma integração comercial de um cliente. Esse induz, né? Uma das possibilidades. Mas pense no seguinte: eu, enquanto advogado, quero prospectar o escritório, quero prospectar a empresa de Renato. E aí, a empresa de Renato, vou lá e identifico que Renato tem 50 processos trabalhistas. Logo, eu, enquanto advogado, sei que Renato tem um problema trabalhista. Porque se existe o processo, houve negligência em algum momento da gestão dele e acarretou em um problema trabalhista, né, uma demanda judicial. Já é a última, é importante ressaltar isso, né, a demanda judicial é a última solução, né, aplicada ali para a resolução do conflito. Então, isso já mostra muito sobre como esse aplicativo e como essa estratégia que a gente está levando, ela levanta. Então, a ideia aqui é exatamente trazer mais uma ferramenta dentro do grupo de empresas de dados processuais para poder auxiliar a advocacia. E, na verdade, o que eu percebi, essa é uma visão que outros advogados compartilham, porque já conversei com muito sobre isso. A gente vê hoje em dia, no mercado mais da tecnologia, empresas que têm um crescimento exponencial, né, um crescimento muito rápido, mas o planejamento jurídico desse crescimento é o que vai dar sustentabilidade a esse crescimento. Né? Então, uma empresa que pensa não apenas naquele crescimento imediato, pensa em crescer de maneira sustentável, pensa também em segurança jurídica, pensa também em planejamento do ponto de vista estratégico, né, com relação a processos, com relação a demandas consultivas, né, no sentido de prevenir alguns problemas. Acho que o papel do advogado aí é importante. Né? O advogado ele vem exatamente para oferecer essa prevenção, para poder auxiliar como um conselheiro da empresa com a maneira de crescer sustentavelmente, né? Sem ter o perigo de esse crescimento exponencial se transformar em uma dano que ninguém espera, né? Não é bom para ninguém. Então, o advogado ele entra nesse cenário dessa forma, alguém que vem para auxiliar, alguém que vem para ajudar. Então, o serviço da advocacia aliado à tecnologia serve sim para resolver problemas que já tem, mas de repente para prevenir problemas que possam vir a acontecer, né? E aí a questão das informações também serve a esse propósito, e eu acho que o advogado, né, dessa nova década tem que estar muito antenado a isso, tem que estar muito próximo a esses aspectos para poder de fato ajudar, auxiliar as empresas, e eu falo empresa de uma maneira genérica, né? As pessoas físicas também buscam nossa ajuda nesse propósito. Né? E tem um ponto relevante também que a gente pode agregar, que é o seguinte: a gente fala muito eu falei aqui no início muito do sistema relacionado a processo, né? Processo judicial. Vamos pensar, pegando até esse argumento, Renato, vamos pensar preventivo. Eu preciso ter também as informações, projetos, todas as informações que trazem no cenário preventivo para a empresa, eu preciso ter isso registrado. E aí eu vou trazer duas perspectivas, tá? A primeira do advogado. Normalmente, os escritórios, eles registram essas informações. Então, toda consultiva preventiva não é registrada porque o foco dele está direcionado a processo. Né? O empresário, do outro lado, qual a grande dor que ele tem? Poxa, eu estou aqui pagando ali mensalmente o escritório, tendo ali um custo fixo, e o cara só com processo, e não me dá nenhuma informação preventiva, não me entrega nenhum relatório gerencial, não me diz o que fez preventivo. Então, eu diria, Renato, tanto do empresário essa dor, né, em relação aos escritórios, poxa, o escritório não me entrega nada. Ao mesmo passo que eu vi do escritório também, é dizer, eu sou um processo, só registro o que está relacionado ao processo, porque isso é importante. E olha que pressão arcaica, você pensar, né, totalmente equivocado, pensar que o trabalho do advogado está totalmente relacionado ao processo. E não é, né? Eu diria até, Thales, que a dentro do nível do mercado, né, o trabalho consultivo é muito maior, tem que ser mais importante. Né?
E aí, para tentar ilustrar aqui a experiência nossa lá do CCD, dentro dos clientes imperiais, a maior demanda que nós temos é consultiva, né? Uma demanda não se transforma no processo, né? E que bom se transforma, né? Mas você vê que o perfil do cliente é um perfil de prevenção, ele vem lhe consultar, né? Ele vem lhe perguntar, ele vem lhe pedir ajuda, ele pedir uma orientação, diferente do que acontecia antes como regra, né? Que Sim. O empresário procurava o advogado quando já tinha se transformado num processo, né? E aí, Thales, me permita aqui um parêntese, nesse tipo de trabalho consultivo, uma ferramenta de gestão é bastante, né? A gente utiliza a ferramenta Latem para isso, com consequências até digamos assim, num nível que nós estamos desenvolvendo no escritório de sucesso do cliente, né? Quando eu registro essas evidências de um trabalho consultivo, eu consigo, de certa forma, metrificar o trabalho que a gente está desenvolvendo, né? Identificar nesse trabalho a gente está conseguindo alcançar aquilo que a gente espera, né? Pensando exatamente no sucesso dele, né? Pensando exatamente em que ele não precisa reclamar ninguém que não está recebendo nada. Porque dentro do que a gente planeja, as informações estão sendo registradas e essas informações estão sendo tratadas, né? E assim, essa é um case que a gente, a partir da ProSage com o escritório da advocacia, eu acho que é uma visão que consegue implementar em vários outros serviços, em várias outras profissões, né? Eu acho assim, se for possível, o processo vai ajudar um advogado a fazer, com certeza é mais fácil fazer isso com os profissionais. Isso eu consigo lhe dizer assim, sem medo de errar. Não, sem dúvida. E a ProSage, até caminhando aqui para o fim da minha fala, a Processo Ágil vem realmente com a perspectiva de ampliar cada vez mais essa relação e esse modelo de gestão, né? No nosso projeto para 2022 é ampliar isso cada vez mais e gerar uma experiência cada vez mais para o cliente. E eu gosto de mostrar isso, Renato, uma empresa daqui, uma empresa potiguar, todos os 10 daqui da nossa cidade ou do nosso estado, mandamos nossa sede aqui. E isso é muito relevante quando se fala de tecnologia, porque naturalmente, como é que eu vou querer deixar um legado no meu estado se assim que nós crescemos, a gente vai e sai daqui, né? Vai para outros estados, viver outros horizontes. Então, a Processo Ágil tem essa perspectiva de investir cada vez mais em gestão. A gente tem bons projetos para o futuro, que com certeza vão impactar ainda mais o cara da advocacia e também o seu escritório como cliente. A Extrato também já está aí para dar um subsídio muito grande em relação a dados, que a gente sabe que não tem como tomar nenhuma decisão estratégica sem dados, ou qualquer decisão que seja. Então, a gente realmente vem caminhando esses pilares, fortalece o mercado, pegando cada vez mais informação para o mercado da advocacia. E Thales, uma coisa que eu costumo dizer, e aí vou aproveitar a oportunidade para falar um pouco disso também, antes da gente se despedir. A minha visão, a pandemia ela não foi boa em nenhum aspecto. Eu acho que ainda aquelas pessoas, ou que algumas pessoas tenham transformado a pandemia numa oportunidade, essa pessoa que sofreu um pouco com a pandemia, pode não ter sofrido diretamente no seu negócio, mas sofreu pessoalmente com algum prejuízo, alguma dificuldade voltada à família, amigos, etc. Então, eu costumo dizer que a pandemia ela não foi em nenhum aspecto, mas eu consigo visualizar quais consequências que a pandemia trouxe e de que forma a gente lidou com as consequências, né? E uma delas, que impacta muito o nosso escritório, eu tenho certeza que muitos escritórios por aí afora, é que a pandemia ela acelerou os processos, né? Ela acelerou alguns processos. E aí eu vou dar um exemplo de como isso aconteceu. Até momentos antes da pandemia, as audiências, né, a presença do advogado com as partes, do juiz, ela era, diria, 99% presencial. Quando a gente via uma audiência que não era presencial, quando, por alguma circunstância, a pessoa não pôde estar presente, e aí você fazia videoconferência, uma coisa... ambiente assim, não, mas que pode, não vai dar certo, tem que ter autorização, isso está fugindo, né? E é isso que a gente vivia. A regra era a audiência presencial, né?
Então, hoje em dia, o que a gente percebe é que não apenas está sendo uma regra, como eu acho que definitivamente vai ser o modelo do nosso Poder Judiciário. A gente percebe o Poder Judiciário tomando posições bem seguras com relação a isso, né? E aqui, sem avaliar qual é o melhor modelo, tá? Vamos avaliar objetivamente a informação. A regra hoje nas audiências virtuais, as videoconferências. Isso foi acelerado. Bom demais. Renato, você trouxe uma lembrança. Em 2017 foi feita a primeira, 2016, 2017 foi feita a primeira audiência virtual do Rio Grande do Norte. Imagine aí, 2017, 3 anos atrás. Mais de 100 anos de tribunal. Depois de 100 anos de tribunal, feita a primeira audiência. E olhe hoje, e como você bem disse, tudo relacionado ao mundo virtual, todo lá nos seus lugares, né? Tudo funcionando. A economia, imagina a economia. Antigamente, um escritório que defendia um cliente aqui no estado, se esse cliente tivesse um processo em São Paulo, esse escritório precisa sair daqui, pegar um avião, ir para São Paulo com uma audiência de 15 minutos e voltar para Natal. O custo do empresário, de fato, Renato, você colocou bem, a pandemia ela trouxe essa modernização, né? E com isso, já finalizando aqui, gostaria novamente de agradecer demais a CDL pela oportunidade, agradecer demais a todo aqui envolvido, a equipe técnica, toda a galera que está aqui acompanhando, muito obrigado. É muito importante a gente ter novamente esse momento de revelar o empreendedorismo da nossa cidade, que muitas vezes a gente traz muita de fora e acaba pagando a nossa própria comunidade, né? E a CDL Jovem realmente tem uma comunidade muito interessante, participo há muitos anos e sou muito grato por termos essa comunidade aí no nosso estado. Obrigado. Um abraço lá para os meninos. Não, com certeza. Por terem deixado você vir aqui. Não, com certeza. Para nós é um prazer, porque a gente testemunha já testemunhamos lá, né, durante esses escritórios várias revelações do ponto de vista da tecnologia, né? E a gente também fica feliz com isso. A gente vê que o Rio Grande do Norte tem talentos, né? Eu acho que a gente já tem, como eu disse, exportar esses talentos, né? E poder celebrar com eles todas essas histórias que a nossa comunidade, de certa maneira, tem conseguido, né? E isso está associado ao mundo da tecnologia. Para nós é ainda mais empolgante, para nós é ainda mais importante participar disso. Então, agradeço o convite. Sempre que preciso, o nosso escritório está à disposição para falar um pouco sobre, não apenas a nossa história, também para falar um pouco das histórias que a gente vê por aí, das histórias que participamos. E a gente aqui, a Processo Ágil continue gente e que a gente continue sendo junto aí com vocês. Muito obrigado. Obrigado. Escuta, tio. Pessoal, queria agradecer demais aqui, tanto a Tassi quanto a Renato, o conteúdo aqui. Estamos falando sobre justiça, modernização, tudo que está acontecendo. Pandemia, até falar que não foi bom ninguém, mas teve os seus avanços, as audiências virtuais, inclusive uma das perguntas que surgiu ali. Eu queria só repassar aqui a vocês de volta. Falam sobre a audiência virtual, que a primeira audiência foi agora em 17, depois de 100 anos de existência. Não, mais, né? Mas o que perguntaram foi qual foi o maior impacto no dia de vocês quando trouxe a audiência virtual. Não só em relação a poder participar da audiência, mas vocês e seus clientes. Então, tiver um cliente aqui, você tem um cliente de fora, que está defendendo mesmo. Por exemplo, qual foi a mudança maior para vocês, tanto na relação com o júri, o juiz, com seus clientes, nessa nova forma de audiência? Acho que, Renato, vamos lá, um dos principais efeitos, né, que a gente sentiu
foi um encurtamento dessas distâncias, como o Thales até comentou aqui. Se a gente precisasse fazer uma de fora de Natal, a gente precisava viajar, né? A gente precisava dessa mobilidade para viajar, né? Em compensação, alguns processos, a gente tem a oportunidade de poder conversar com o juiz sem precisar ir também, né? Então, hoje em dia, a gente consegue ter essas distâncias, consegue participar desses momentos. Assim que as videoconferências começaram a se tornar muitos advogados, e eu fui um desses, né? E aí, mais uma vez, né, uma profissão que sempre tem uma resistência às mudanças, né? E a gente existia porque o que o advogado, dessa maneira, gosta? Ele gosta de ter o contato, de ter a pressa, né? De poder conversar ali, ter, de fato, a proximidade, até para, de repente, ter um grau maior de conhecimento, explorar aquele momento para argumentar. Mas, depois de um tempo, a gente percebeu que isso deixou de ser um problema. Na verdade, não existia esse obstáculo, né? A videoconferência não nos distanciou nesse sentido, né? De nossa proximidade. Então, eu li que a videoconferência, ela pactou com esse encurtamento das distâncias, né? Isso permitiu que a gente tivesse uma gestão mais eficiente do nosso tempo, e gestão eficiente de tempo para a advocacia e para as profissões de um modo geral, tem uma importância enorme, né? Então, eu acho que do ponto de vista de pontos positivos, de impacto, a gente consegue gerir nosso tempo com mais eficiência com as conferências. Em contrapartida, o que eu também já observo, que alguns clientes, eles sentem que o processo, quando ele é tratado de maneira mais visualizada, né? Digamos assim, o cliente ele vai para uma sala de audiência perante um juiz, é como se ele sente-se com mais realidade o seu processo acontecendo, ou que o juiz ele está de fato atento, ou que o advogado está tratando aquilo com certa importância, né? Eu sinto que os clientes acham que a videoconferência está no processo mais artificial, né? Como assim eu falar com o juiz? Se eu precisar conversar com o juiz desliga o microfone da sala, né? É como se aquilo ficasse uma coisa artificial, né? Acho que o papel do advogado nesse inclusive é tentar alinhar isso, tentar colocar que essa ferramenta, além de ser uma ferramenta que tornar uma regra, na verdade uma ferramenta que facilita, né? Ferramenta que viabiliza um pouco mais de eficiência no processo. Bom, só para complementar, foi muito bem na resposta dele, é que a pandemia ela realmente trouxe essa realidade das videoconferências. E aí eu trago para a realidade da pessoagem, por exemplo, né? Numa empresa de tecnologia, qual era o grande impacto que a gente tinha? As nossas implantações, elas eram parciais. Então, você imagina que eu tinha clientes aqui, a gente tem cliente aqui no Recife, no Pernambuco, em outros estados, na Paraíba, e a gente tem que se deslocar muito para essas cidades. Né? E com a ambientação, né, a gente tentava fazer o virtual, só que a resistência era muito grande, a ambientação se tornou mais comum e fluido, e a gente tem realmente que a tendência é essa. Deixa eu dar uma outra informação interessante. O que é que eu recebi, e se tiver um advogado aí acompanhando, é que com a virtualização quase que 100% dos processos e com a virtualização também das audiências, o Poder Judiciário ele é mais rápido. Ele está mais rápido, né? E aí eu consigo dizer pelos motivos. Quando você tem uma audiência presencial, né? Me parece que era mais difícil você organizar isso sendo na prática, e isso acabava, né, fazendo com que o TSE tivesse mais tempo do que o normal. Hoje eu percebo que o judiciário está mais rápido, mais ágil, né? E uma das ferramentas que o Poder Judiciário está entrando é o que eles chamam de juízo 100% digital. É uma ação que você faz quando vai entrar no processo, de que o seu processo possa ser 100% digitalizado ou 100% virtualizado. Você de início já opta por isso. Olha, eu não quero que o meu processo passe por nenhuma fase presencial. Pode fazer de maneira virtual. Na ideia de processo, ele vai tramitar rapidamente, né? Eu não vou precisar entrar no ator de audiência para marcar. Eu basicamente digo lá se eu tenho cômodo, se eu não tenho, se tenho alguém para levar para audiência, não, e o processo se agiliza, né? Então, eu acho que essa é a tendência. A gente precisa ficar atento a isso. Legal. Gente, mais uma vez eu queria agradecer demais em nome de toda a CDL por toda a participação de vocês, por todo esse conteúdo.
Pessoal, então, até a próxima palestra. Voltamos em 15 minutos. Valeu. Obrigado. Valeu.